A tentativa de encher as ruas ontem com todos os defensores da terceira via, ou mesmo de uma frente ampla com fora Bolsonaro, foi um enorme fracasso. Agora que passou, é o tipo de fracasso que é até fácil de explicar, mas preocupa. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. Pra gente falar honestamente sobre o Brasil de hoje, e eu juro pra vocês que eu tento, a primeira coisa a entender é a força e a velocidade das redes sociais e a maneira inteligente e desonesta com que o governo Bolsonaro usa essas ferramentas, as redes sociais, desde muito tempo. Hoje em dia, o que mais tem no debate público é engenheiro de obra pronta. É gente que diz, depois que aconteceu, eu já sabia. E depois solta seu textão sobre o tema. Que nem o Minhas Férias, que a gente escrevia na escola, depois que voltava das férias, né? Fácil. Preocupante é negar os fatos. É fingir que uma manifestação pequena foi grande, é ignorar o contexto das coisas e a forma com que os contextos mudam muito rápido. Eu vou relembrar aqui com vocês em que contexto o movimento do MBL e do Vem Pras Ruas, chamado Nem Lula nem Bolsonaro, tentou sem sucesso se transformar num movimento só contra o Bolsonaro. Foi no contexto de uma grande manifestação no dia 7 de setembro pró-Bolsonaro. Foi no contexto da possibilidade concreta do Bolsonaro tentar um golpe de Estado ou tensionar o enfrentamento entre os poderes até um limite que forçasse o STF e o Congresso a fazer mais concessões do que as duas casas já fazem a um governo que acumula crimes suficientes para sustentar não um, mas dezenas de pedidos legítimos de impeachment. Quando eu mesmo abri um vídeo sobre frente ampla, cantando Imagine do John Lennon, vou deixar no card, o que eu estava dizendo é que o Brasil precisava deixar as diferenças de lado agora, porque não é ainda uma luta eleitoral. Campanha começa no ano que vem. Desde o início, todo mundo que fala em frente ampla fala em tentar garantir as eleições e tentar garantir que o resultado das eleições seja respeitado. Em termos de lógica, a questão era e é bem simples. A gente tem aí um governo que praticou crimes, que foi omisso, irresponsável e, pelo que tudo indica, até corrupto na compra de vacinas em plena pandemia. A gente tem aí um governo que dominou a Polícia Federal e a PGR, que comprou o Congresso, que ocupou milhares de cargos com militares muito bem pagos, que prega a população armada e tenta cooptar as polícias militares dos estados. Isso que eu estou falando era o que a gente já sabia antes do dia 7. No dia 7 a coisa escalou. O presidente chamou o ministro do STF de canalha e afirmou que não ia cumprir ordem judicial. Teve arregada com cartinha do Temer? Teve. Mas o simples fato de uma cartinha pedindo arrego apagar o comportamento criminoso do Bolsonaro no dia 7, ou pelo menos distensionar, a ponto dele continuar governando hoje, como se nada tivesse acontecido, é a prova mais do que inequívoca de que sim, as instituições estão sob constante ameaça. Bolsonaro soltou cartinha de tarde e à noite, na quinta, já estava falando besteira na live dele para o seu eleitorado, que é fiel e se mobilizou de forma expressiva no feriado. Então não é exagero, não precisa existir pauta oculta quando alguém diz vamos todos os brasileiros se juntar para tornar esse homem inelegível. Isso seria a lógica em tempos normais, numa democracia sólida. Então eu, por exemplo, fui tomado por um certo senso de urgência às vésperas do dia 7, no sentido de que o nosso lado, e eu vou chamar de nosso lado, todo mundo que entende que a democracia está em risco, o nosso lado precisava também tomar as ruas. Se a simples defesa da democracia não for para você argumento suficiente, a gente pode pensar mais estrategicamente e chegar à mesma conclusão. É só fazer conta. Lula aparece com 40% mais ou menos nas pesquisas. Não ganha em primeiro turno. Bolsonaro tem uns 20 e poucos, 25% dele. Qualquer pessoa que ache Bolsonaro uma ameaça e um retrocesso e queira se ver livre dele, só tem duas opções. Ou votar no Lula, para resolver isso logo em primeiro turno, ou evitar que no segundo turno os votos que impediriam a vitória do Lula em primeiro turno acabem indo para o Bolsonaro. Isso considerando-se que toda a oposição está muito confortável e disposta a enfrentar mais 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses desse inferno que é o governo Bolsonaro. Frente ampla serviria para mostrar nas ruas a força da oposição, serviria para cortar qualquer impulso golpista. Com as ruas cheias, poderia inclusive aparecer caminho para o impeachment.
Dito isso, vamos ao fracasso do 12 de setembro. Eu converso com muita gente, eu jogo muitas questões, especialmente lá no meu Twitter, me siga se ainda não segue, e tento entender o contexto das coisas. Ficou bem claro para mim, isso eu posso dizer hoje, que já passou, que realmente não caberia o PT na Avenida Paulista ontem. Eu cheguei a pensar, diante da gravidade do 7 de setembro, que valeria a pena mandar um que se dane para os anfitriões e tomar a avenida. Mas realmente não cabia a esquerda ali, nem a centro-esquerda. Quando eu vi collab entre Nando Moura e Mamãe Falei, usando contra o Bolsonaro que eles elegeram, a mesma fórmula que usavam contra a esquerda, que é ridicularizar a militância, ficou claro que era cilada Bino. Aí o Vem Pras Ruas ainda leva um boneco gigante do Lula presidiário abraçado com o Bolsonaro louco. Sem chance. Essa falsa equivalência não cabe no Brasil de 2021. No tempo do PT, ninguém ia dormir com medo de acordar e ver o STF fechado. No tempo do PT, a gente não veria jamais esse genocídio que a gente viveu no auge da pandemia. Mas dito isso, a gente precisa ter claro que uma manifestação expressiva da oposição nas ruas passou a ser importante. E o fracasso do movimento de ontem é preocupante. Se fosse só MBL e Vem Pra Rua sem adesões, até que não seria. Talvez fosse o contrário. Eles hoje simbolizam o bolsonarista arrependido, que jamais votaria num nome de esquerda. Se o MBL botasse lá sozinho 100 mil, 200 mil pessoas na Paulista ou em Copacabana, seria gente que num segundo turno entre Lula e Bolsonaro votaria de novo no Bolsonaro, ou ficaria em casa. É bom saber que a capacidade de mobilização dessa gente ficou minúscula. Mas espera aí, tinha Dória, tinha Ciro, tinha senadores da oposição que estão em alta pelo trabalho na CPI da Covid. Tinha até deputado do PSOL lá. Será que essa gente, MBL Vem Pra Rua, afastou o eleitor cirista ou o fã do Dória? Será que a pandemia afastou? Porque sim, ainda não acabou? Ou será que todos aqueles políticos lá, inclusive Ciro e Dória, não têm força para mobilizar seus potenciais eleitores? Se for a última alternativa, estamos ferrados. A eleição não está definida e Bolsonaro está mal, mas ainda tem sua militância e o Centrão. PT, realmente, ir para lá para ouvir palavrão do Nando Moura ou ver boneco do Lula amarrado ao Bolsonaro, ninguém merece. Mas a eleição não está definida. A democracia não está a salvo. A direita conservadora cristã continua aí. Muita coisa pode acontecer até outubro de 2022. Então eu entendo a flopada de ontem. Agora, com tudo o que aconteceu depois do dia 7, fica claro que o dia 12 estilo diretas já era inviável. Mas continuo achando triste a gente não conseguir separar essas duas pautas. Defesa da democracia e meu candidato. Eu vi o Tico Santa Cruz, que é cirista e foi para a avenida ontem, dizer: pô, tá errado eu querer levar meu candidato para o segundo turno? Tá errado eu querer Ciro e Lula em vez de Bolsonaro e Lula? E nesse aspecto, o Tico tá coberto de razão. Existe um gap aí entre Lula e Bolsonaro que pode pender para qualquer um dos dois lados. Isso ficou claro ontem. Então, se não for possível encher as ruas com todo mundo, tá. Mas que as candidaturas comecem a ocupar as avenidas separadamente, ou a esquerda unida faça seu movimento, como estão prometendo para o próximo dia 2. O que a gente não pode é deixar esse clima artificial, porque não condiz com a realidade das pesquisas, do que a gente vê, de que as ruas são do Bolsonaro. Não são. E isso precisa ser provado, inclusive para fortalecer a democracia contra ameaças de golpe, como a gente viu no Dia da Pátria. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante, ele ajuda todo mundo a refletir sobre outros ângulos. Tem uma pandemia aí fora, se for sair use máscara. Meu agradecimento de sempre aos profissionais de saúde.